90% dos sites que não chegam na primeira página cometem esse erro. Um erro que é muito desconhecido pela maioria, mas fica tranquilo que aqui nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes como identificar e como reparar esse erro e fazer com que o seu site chegue na primeira página, ainda que ele seja um site novo, um site que você tenha acabado de criar. Bom, meu nome é Bruno Medeiros, eu sou especialista em SEO. Eu criei esse canal aqui em 2015 e desde então eu alimento com conteúdo de qualidade e relevância que vão te ajudar a chegar na primeira página do Google, fazer seu site receber milhares de acessos e, consequentemente, muitas vendas para você encher o seu bolso de dinheiro. Bom, vamos lá para o nosso conteúdo. O conteúdo de hoje é muito interessante. A gente vai falar por que os sites não chegam na primeira página. Eu faço muitas análises aqui dos clientes e tal, e eu reparei essa semana que grande parte dos sites, cerca de 90%, e não é brincadeira, a grande maioria comete esse erro. O erro é o seguinte: muita gente que pesquisa por conta própria conteúdos de SEO aqui na internet, principalmente no Brasil, encontra informações extremamente desatualizadas. O Google teve uma mudança que foi muito drástica. Essa mudança aconteceu em 2019 e, pelo incrível que pareça, você só consegue encontrar informações que são atualizadas aqui no meu canal. Você pode vasculhar a internet inteira depois da informação que eu vou te passar aqui e você vai ver que você não vai conseguir encontrar. E esse é um dos motivos que faz com que 90% dos sites não cheguem na primeira página. Vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar em detalhes. Em 2019, o Google fez uma atualização muito importante para o mercado de SEO. Na verdade, essa atualização aconteceu em 2019, mas ela começou a entrar em vigor mais em 2020, aqui no Brasil. Porque no Brasil, leva um pouco de tempo para que as atualizações surtam efeitos. Por quê? Porque é o Brasil? Não, porque não é em inglês. As atualizações primeiro são testadas em inglês, depois são passadas para outros idiomas, né? Espanhol, sei lá, sueco, qualquer merda que não seja inglês, tá? Então, aqui pra nós, aqui no Brasil, 2020 pra cá foi um ano de muitas mudanças, né? A gente tá em 2022, então tem basicamente 2 anos que aconteceu isso. O Google lançou um pacote de atualizações que chamou BERT, tá? Então, o BERT foi um pacote de atualizações e dentro desse pacote de atualizações, que foi o pacote de atualizações mais importante do algoritmo do Google. Por que é um pacote de atualização? Quando a gente fala algoritmo, que é as diretrizes do Google, né? O sistema do Google, como que ele funciona, toda semana, todo mês, o Google tá fazendo micro atualizações. Porém, uma vez ou 2 vezes no ano, ele faz uma grande atualização. Então, o BERT foi uma dessas grandes atualizações. Junto com essas grandes atualizações, vem outras pequenas, são como se fossem pequenos ajustes. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre o Search Intent, que é a intenção de busca que substituiu as palavras-chave. Até 2020, o Google, ele utilizava palavras-chave para poder determinar quem ficava na primeira colocação. Mas desde então, o Google não tem mais utilizado esse critério como fator de posicionamento. Isso significa que você não precisa de colocar as palavras-chave dentro do seu conteúdo para que você consiga chegar na primeira página. E eu vou te mostrar aqui um componente dessa atualização que ferrou muita gente, continua ferrando. Quando o Google trabalhava com palavras-chave, a única referência que ele tinha de dentro do conteúdo era a densidade de palavras, a quantidade de palavras. Com isso, com a quantidade de palavras que estavam sendo repetidas, ele conseguia identificar se aquele assunto era interessante ou não era para determinado termo. Por exemplo, eu vou lá e escrevo perder peso no Google. Então, o Google, ele lia as páginas que continham a palavra perder peso, via quem usava mais essa palavra de forma mais contextual possível, analisava aquele conteúdo e falava, bom, esse cara, ele tá falando de perder peso. Por quê? Eu encontrei diversas vezes a palavra perder peso ali. Então, ele ia e posicionava. De 2020 para cá, isso mudou completamente. Primeiramente que as palavras-chave não são mais critérios de posicionamento, porque junto com o BERT veio também uma atualização que o Google implementou de aprendizado de máquina dentro do algoritmo. A partir disso, o Google ele aprende sozinho e consegue fazer a relação de palavras. Então, não necessariamente você precisa de falar de perder peso para que você consiga posicionar para o termo perder peso. Deixa eu te mostrar aqui na prática. Quando a gente procura aqui, ó, perder peso, a gente vai encontrar aqui, ó, esse primeiro site, né, o Tua Saúde. E quando eu venho aqui para analisar a palavra perder peso, eu só consigo encontrar essa palavra dentro do conteúdo, ó, 2 vezes. Ela aparece uma vez aqui e uma vez lá embaixo. Ela sequer está no título, ela sequer
está no cabeçalho do texto, na introdução, ela não está. Ao contrário disso, a gente tem 6 dicas para emagrecer e perder barriga. O Google consegue identificar que a palavra perder peso é o mesmo que perder barriga, é o mesmo que emagrecer. Ele sabe que são palavras relacionadas, tá? Então, por conta disso, ele não dá mais peso por simplesmente eu repetir as palavras. Mas o grande ponto que as pessoas erram não é nem isso, porque muitas das vezes chegam aqui pra gente e falam: Bruno, eu tô com meu site, já fiz SEO básico, já fiz todas as otimizações, eu preciso de backlinks para poder subir. Mas não necessariamente é isso. Por quê? Essa atualização que a gente estava falando, o Search Intent, ele mudou completamente essa história. Porque a partir dessa atualização, o Google, que deixou de considerar as palavras-chave, ele começou a considerar a intenção de busca do usuário. Por exemplo, quando eu coloco aqui perder peso, os resultados que aparecem aqui pra mim são, 6 dicas para emagrecer e perder barriga, 3 maneiras comprovadas pela ciência, 9 formas de perder peso, 11 hábitos que favorecem o emagrecimento, 7 maneiras de perder peso. Se você perceber, tem uma certa similaridade entre estes conteúdos. Essa similaridade de conteúdos que mostram várias formas é porque o Google entende que o usuário está nesse momento da busca. Quando ele procura perder peso, ele precisa de encontrar diversas maneiras de perder peso. Ele não quer encontrar, por exemplo, um tutorial de perder peso. Escrever perder peso, para perder peso você precisa de tomar esse remédio, Ele não quer isso. Ele quer mostrar diversas formas para o usuário, porque o Google consegue entender que a intenção do usuário, o momento que ele está pesquisando isso, ele está indeciso sobre isso e ele precisa de uma maneira. E o Google, ele não pode ser parcial, pelo menos é o que ele diz, ele não é parcial, ele é imparcial. Ele não pode colocar a visão do criador do conteúdo para responder uma pergunta. O que eu tô fazendo aqui, eu tô perguntando pro Google: Google, perder peso. Ele tá me respondendo. Existem várias formas de perder peso. Se você quiser se aprofundar em uma dessas maneiras, por exemplo, cortar o carboidrato, apostar em proteína, movimente-se. Cara, será que fazer exercício perde peso? Eu posso pesquisar ali, como fazer exercícios, para perder peso. Ele vai me mostrar os exercícios para poder perder peso, porque eu tô pesquisando os exercícios para poder perder peso. Então, ele sabe qual é a intenção de busca. Ele sabe o que o usuário, qual é a intenção dele, o que ele quer, o que ele precisa para ele poder sair desse nível que ele se encontra e ir para o outro. E o que acontece na maior parte dos sites é que simplesmente as pessoas vão lá e otimizam para a palavra. Pega, por exemplo, uma landing page, ou uma página de produto, ou uma página de serviço e quer posicionar para perder peso. Ele não vai posicionar. Por quê? Porque o tipo de conteúdo não é uma landing page, não é um site local, não é um e-commerce, é um conteúdo de lista, onde apresenta para o usuário diversas formas para ele poder perder peso e ele vai escolher qual que é a melhor. Então, muitas das pessoas, a grande maioria das pessoas, erra nesse ponto. Simplesmente escolhem as palavras, escrevem os conteúdos sem fazer essa análise para saber o que o Google está mostrando e querem posicionar. Isso não vai funcionar de forma alguma, porque você está indo na contramão de uma regra do algoritmo. Isso é a principal regra da atualidade. Se essa regra for infringida, se você não seguir essa diretriz, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, pode enviar backlinks, pode escrever um conteúdo de 10.000 palavras que não vai posicionar. Como a gente consegue ver aqui, a gente não consegue encontrar, por exemplo, um site institucional para a palavra perder peso, uma landing page para a página perder peso, uma página de serviços para a palavra perder peso, porque isso, de acordo com o Google, não é o que o usuário está buscando. Então, todas as vezes que você criar um site novo, que você quiser adicionar uma nova palavra-chave, você precisa obrigatoriamente checar qual é a intenção de busca para aquele termo. E o seu conteúdo tem que ser conectado, ele tem que dar match com o que as pessoas estão apresentando, tá? Então você deve chegar aqui, pesquisar, analisar e na hora de você produzir o seu conteúdo, você vai produzir o conteúdo do mesmo tipo que a maior parte dos resultados da SERP estão aparecendo, porque isso é a garantia de que você está produzindo o conteúdo exato que o Google quer que você mostre para o usuário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, todo dia tem vídeo novo e, cara, o mercado de SEO é muito volátil, atualiza toda hora, toda semana praticamente a gente tem novas atualizações, então ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Todo dia eu coloco um vídeo novo aqui, os vídeos são sempre atuais, então sempre está vindo novidade.
qualidade, sempre coisa nova. Então, se você não quiser ficar de bobeira, não quiser ficar lá na segunda página onde ninguém acessa, quiser chegar na primeira página, tudo que você precisa fazer é se inscrever neste canal. Não existe nenhum outro canal de comunicação de SEO que possa te passar tanta informação de relevância e qualidade para que você consiga chegar na primeira página. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e tamo junto, hein?